Olá, olá, meus prezadinhos. Pedro Omar, enfermeiro. Bora que hoje é terça-feira, é dia de aula, dia de pancadaria. E hoje eu vou falar com você sobre as complicações tardias do diabetes mellitus e o papel da enfermagem. Então, eu vou fazer de uma história longa, curta, para você ficar presente em que você vai orientar o seu paciente que é portador do diabetes mellitus. Certo, meus prezadinhos? Toda terça tem aula aqui ao vivo, geralmente é ao vivo. Hoje eu tenho uma agenda importante, não consegui entrar à noite, mas estou aqui à tarde, terça-feira, chegando já o Natal. Já te desejo um Feliz Natal antecipado. E vamos para a nossa aula, tá bom? Hoje é gravado, mas toda terça eu tô aqui ao vivo. Mas quando eu não posso, eu gravo para você. E hoje esse tema é fundamental. Pelo amor de Deus, é fundamental porque você sabia que quase 10%, 9 a 10% da população brasileira tem diabetes mellitus? 9 a 10%, então, prezadinho, é certeza que você vai cuidar de um paciente diabético. Vai ter que não tem um parente para orientar, ou quiçá que não seja você mesmo, um diabético, porque 10% da população é muita gente diabética. Mas preste atenção o que eu te falei, que nós vamos falar sobre as complicações tardias e o papel da enfermagem. Qual que é a orientação que você vai dar? Por que das tardias? Eu não estou falando do diabético que teve um pico hiperglicêmico e o cara internou lá com uma cetoacidose diabética, chegou no pronto-socorro com 600 de glicemia, ou num estado hiperosmolar hiperglicêmico. Você nem sabe o que é isso? É uma complicação aguda do diabetes. Cetoacidose diabética e estado hiperosmolar hiperglicêmico são complicações agudas. Leva o cara para UTI, ele morre ali. Mas eu tô falando das complicações tardias. Tem uma complicação aguda que eu só vou mencionar para você, que dá uma aula. Dá para fazer uma aula, uma delícia essa aula, já dei essa aula algumas vezes, inclusive nas nossas lives aqui. Uma das complicações agudas mais frequentes do diabetes, a mais frequente, é hipoglicemia. O diabético faz hipoglicemia. Você pensa que ele faz mais hiper, né? Ele faz mais hipo. Por quê? Descontrola, né? Tá tomando medicamento, insulina, e aí às vezes não se alimenta direito, descontrola, DM descompensado, faz hipoglicemia. Mas essas são as complicações agudas. Cada uma dessas dá uma aula. Cetoacidose, estado hiperosmolar hiperglicêmico, hipoglicemia, cada uma dessas dá uma aula inteira. Mas hoje eu quero falar do papel da enfermagem, o que você vai orientar, tá bom? Bem resumido, marca, pelo amor de Deus, para você orientar o papel da enfermagem mediante as complicações tardias do DM. Deixa eu já te dar um toque. Por que essa orientação tem que ser enfática, tem que ser com propriedades, tem que saber o que você está falando para passar segurança? Porque são complicações que ocorrem, prezadinha, meu pesado, de 5 a 7 anos depois que o cara desenvolveu diabetes. Você entendeu? Então, prezado, vamos falar a verdade? O cara não quer nem saber, entendeu? Você vai ter um problema daqui a 5 anos. O cara, infelizmente, o povo não tem aquela consciência, né? Não, posso ter um problema. Ó, você vai ter um problema que você pode perder o pé daqui a 5 anos, sabe? O cara tá comendo o torresminho dele e tomando a cachaçinha e não tá nem aí. E, infelizmente, é assim. Por isso que a gente precisa orientar. Deixa eu te falar. As complicações, nós vamos dividi-las assim, ó. Complicações tardias do diabetes mellitus. Nós vamos dividi-las em complicações microvasculares. Microvasculares, você já pega a palavra, você já entendeu. Microvasculares, vasinhos, são microvasculares, certo? Eu tô falando no nível de arteríolas, de capilares, de vênulas. Você sabe que o diminutivo de veia, qual que é? Diminutivo de veia. Veinha? Não é veinha, né? Diminutivo de veia são vênulas. Veias, vênulas, não é veinha, veinha. Diminutivo de artéria, arteríolas. E os capilares. Então, eu tô falando das complicações que vão afetar esses vasos piquititicos. Arteríolas, vênulas e capilares. Ou seja, complicações microvasculares. Pegou? Muito bem. Que são 3 grandes complicações microvasculares. E aí eu vou te explicar rapidamente, mais fácil, o que você vai orientar, que são as complicações macrovasculares.
Macrovascular, você já entendendo que são os vasos maiores. Então não é aquela microcirculaçãozinha, são vasos maiores, já já eu vou te falar, pra você ficar presente. Muito bem! Primeiramente, tome nota. Deixa eu te contar. Você sabia que a primeira causa de cegueira adquirida, tirando o cara que nasceu cego, cegueira adquirida, qual que é a primeira causa? Ah, ele teve um glaucoma, teve não sei o quê. Não, não, não. Diabetes. Primeira causa de cegueira adquirida. E essa cegueira, que evidentemente, graças a Deus, não ocorre com todos os diabéticos, mas ela se manifesta como uma complicação grave da retinopatia. Retinopatia. Primeira, então, complicação microvascular que eu tô te falando. Você tome nota, tome nota. Retinopatia. Você lembra da retina, né? Aquela membraninha lá no fundo do olho. A membrana que capta a luz. Aí tem um monte de terminação nervosa lá na retina. Transforma. Essas terminações transformam essa luz em imagens pro seu cérebro. Retina. Retina. Ocorre que lá na retina é lotado de vasinhos, uma microcirculação, bem pequenininho. Só que essa microcirculação, em decorrência da glicemia elevada, então o diabético sempre ali com a glicemia nas alturas, nas nuvens, aquele monte de glicose, vai deteriorar aquela microcirculação. Vai obstruir alguns vasinhos. Aqueles vasinhos piquiticos vão ser obstruídos, alguns se rompem, formando aquelas máculas. Então, a hiperglicemia é terrível para a retina. Mais especificamente, para a microcirculação da retina. Então, a primeira causa que eu quero te falar, a primeira complicação é a retinopatia. Retinopatia diabética. Certo, prezadinho? Agora, na retinopatia, o que a gente tem que orientar? Lembrando, tá? Não são todos os diabéticos que vão evoluir para as formas graves de retinopatia, que vai ficar cego. Tudo bem? Que fique claro isso. Às vezes até você é diabético, tem um parente, eu não vou ficar cego. Tem que se cuidar. Eu vou falar já dos pilares do tratamento. Se você tratar, não vai evoluir para as formas graves. Beleza? Mas 90%, eu tinha visto um estudo que falava de 90%. Faz uns 2 anos que eu li. Mas se mudou é pouca coisa. 90% dos diabéticos tipo 2 tem retinopatia diabética. 90%, quer dizer, quase todo mundo vai ter retinopatia. Nas formas mais leves, beleza? E alguns vão evoluir para as formas graves e vão ficar cegos. DM tipo 1, diabético tipo 1, né? São lá os mais jovens, que é aquela doença autoimune, que ele não tem nada de insulina, porque no DM2 é a diminuição da insulina. O pâncreas produz um pouquinho de insulina. No DM1 não tem nada de insulina. DM1 é mais grave. Então no DM1, 100%. Todos os DM1 vão ter algum grau de retinopatia diabética. Certo, meu prezadinho? Muito bem. Então, o nosso papel da enfermagem é conscientizar na prevenção dessa retinopatia diabética. E a orientação é que esse cara marca aí, o principal exame é o exame de fundo de olho. Exame de fundo de olho. Um oftalmo, um cara experiente vai fazer exame de fundo de olho. Como é que é o nome? Exame de fundo de olho. Fundoscopia. Fundoscopia estranha, né? Fala exame de fundo de olho, todo mundo sabe. Então esse cara tem que fazer todo ano, o diabético tipo 2 tem que fazer o exame de fundo de olho. E o diabético tipo 1 também tem que fazer anual. Beleza? Tamo junto? Então, até eu marquei aqui, fundoscopia, o DM tipo 1, a partir do 5º ano que ele desenvolveu diabetes, ele tem que fazer anual, tá? E o DM tipo 2, desde o diagnóstico, já tem que fazer anual, tá bom? Exame de fundo de olho, você tem que orientar esse paciente a fazer. Só isso, prezado? Não.
Você tem os cuidados diversos do diabetes como um todo. Estou falando do exame de fundo de olho específico para retinopatia. Quais que são os cuidados do diabetes como um todo? Eu vou falar já para você, porque aí são todos iguais, certo? Vou falar das complicações microvasculares e depois eu falo dos cuidados gerais que você tem que orientar o seu paciente, porque é o seu papel da enfermagem. Retinopatia, fundo de olho, mais os cuidados que eu já vou te falar. Pancadaria, belezation? Muito bem. Segundo que eu quero te falar, segunda complicação, microvascular é a nefropatia diabética. Tem até alguns livros que trazem como doença renal do diabético. E são livros novos, hein? Eu li um livro recente. Fala doença renal do diabetes. Mas o mais conhecido, acho que nas provas, se você vai fazer uma prova, vai cair doença renal, vai cair nefropatia diabética. Mas é a mesma coisa. Nefropatia diabética ou doença renal do diabético. Prezado, pancadaria. A nefropatia diabética também vai ocorrer depois de 5 a 7 anos. 5 a 7 anos. Quando você chega lá para orientar um paciente, é difícil você conscientizar o cara. Ó, daqui a 5 anos você vai ter um problema. É difícil conscientizar. Agora deixa eu te contar. Qual que quando você chega lá no setor de hemodiálise. Chega no setor de hemodiálise, o pessoal tá fazendo hemodiálise lá. Pergunta por a maioria dos pacientes que estão fazendo hemodiálise, qual que é a causa, você sabe? Qual que é a causa que eles estão lá fazendo hemodiálise? Você sabe? Escreve, tem que interagir com o prezado, que depois eu vou ler todos os comentários. Escreve aí. Qual que é a causa? Uma aguinha aqui. Diabetes mellitus. Chega no setor de hemodiálise e vê lá aqueles pacientes que têm a doença renal crônica, fazendo hemodiálise. Pode perguntar ali que mais da metade vai ter o quê? Diabetes. Diabetes mellitus, seguida de hipertensão, são as principais causas de doença renal crônica. O cara tá fazendo hemodiálise, porque os rins já não funcionam, por causa de diabetes e depois hipertensão. A hipertensão também é uma outra aula da hora, né? Então, qualquer hora eu faço aqui pra nós, tá bom? Mas diabetes é a primeira causa de perda de rim. Diabetes é a primeira causa de nefropatia diabética. O cara perde o rim. Ah, mas ele... Qual a causa de perda de rim? Por que ele tá fazendo hemodiálise? Ah, ele teve uma glomerulonefrite, ele teve uma pielonefrite. Não, essas complicações são mais raras. Diabetes e hipertensão. Então tem que prevenir. E é o seu papel da enfermagem. Então a segunda complicação microvascular é a nefropatia diabética ou doença renal do diabético. E qual que é o seu papel? O que nós temos que orientar o nosso paciente? Esse cara, qual que é o principal marcador da função renal? Escreve aqui para mim. Você quer saber da função renal do paciente? Que você vai fazer exame de quê? Muito bem, muito bem. Começa com CRE, termina com atinina. Creatinina. É o principal exame. Tá? Até existem alguns outros marcadores. Só que no Brasil, a nossa realidade é que para verificar a função renal, creatinina é o principal marcador da função renal. Até, você sabe, né? Sempre o médico quer ver função renal, ele pergunta lá, qual é ureia, creatinina, ureia, creatinina, ureia, creatinina. A ureia, ela vê a função renal? Mais ou menos. Não é um fidedigno marcador. Ele fica ureia, qual é ureia e creatinina? Mas o que é principal é a creatinina, o principal marcador da função renal. Tá bom? Existem outros, mas que ainda não estão na nossa prática, muito caros, enfim. Em outros países já você tem essa realidade. Creatinina, principal marcador da função renal. E aí, então você tem que orientar esse paciente, ele tem que fazer exames periódicos de creatinina, tá bom? Também anual, todo ano, no mínimo, né, prezado? No mínimo. Só que ele tem que fazer também outro exame, que é a excreção urinária de albumina. Albumina, que é um tipo de proteína.
Você tem tipo uma proteinúria, tá? Mas essa excreção urinária de albumina, específico da albumina, tem que fazer, tá? Porque os néfrons vão se deteriorando. Por quê? Mesmo mecanismo. Lembra que eu falei pra você que na retina é microcirculação? Imagina nos néfrons. Prezado, você tem um rim desse tamanho aqui? O rim, cada rim tem 1 milhão de néfrons. Imagina o tamanho do néfron. O néfron é microscópico. Se você cortar um rim, você não consegue ver o néfron, ele é microscópico. Só que você imagina os vasinhos que estão nutrindo o néfron. O néfron. Entendeu? Néfron é a unidade funcional do rim. Então os vasinhos que estão nutrindo o néfron são menores, ainda é uma microcirculação. E aí o racional é o mesmo. Aquela hiperglicemia vai danificando essa vasculatura, essa microcirculação, rompendo alguns vasos, causando alguns pontos de hemorragia. Os néfrons vão morrendo. E é uma doença silenciosa. Silenciosa. Prezado, o cara, se ele perder 50% da função renal, se você, Deus que livre, guarde, proteja, amém, mas se você perder 50% da sua função renal, seus rins estão bons, os dois, se você perder 50% da sua função renal, o que você vai ter de sinal e sintoma? O que você acha? O que você vai ter de sintomatologia? Será que você vai reter líquido, vai ter edema, vai urinar menos, oligúria, anúria, será? Sabe o que vai acontecer? Nada. Nada. Se você perder 50% da função renal, não acontece nada. Por que nada, prezado? Porque os outros 50% dão conta. Quando o cara doa um rim, eu vou doar um rim aqui pro meu parente, pro meu irmão. O cara doa um rim. Por que ele doa um rim e não acontece nada com ele? Ele vive normal. Porque um rim só dá conta do recado. Mas não acontece nada. Nada. Um rim dá conta do recado. Lembre-se, o primeiro princípio da medicina e das áreas correlatas é não fazer mal. Não é isso? Primum non nocere, Hipócrates, do grego. Não, essa frase é latim, né? Latim. Primum non nocere. Primeiro, não lesar, não ser nocivo. Então, a primeira coisa é não fazer mal pro paciente. Então, nenhum médico tiraria um rim de um paciente para doar para outra pessoa se fosse fazer mal pro paciente. Então, por que ele tira o rim? Porque não vai fazer mal. Você entendeu? Você tem rim sobrando, função renal sobrando. Quero doar um pulmão aqui para uma criança. Não pode. Ninguém vai tirar um pulmão, porque sem um pulmão te faz mal. Então, você não pode doar um pulmão. Captou? Então, você perde a função renal, não acontece nada. O diabético é a mesma coisa, ele vai perdendo a função renal, os néfrons vão morrendo, O cara não tá comendo um torresminho e tomando a cachaçinha. Tomando a cervejinha, barrigão, né? Você entendeu? Então, a doença é silenciosa, a nefropatia diabética. O cara vai ter alguma sintomatologia lá quando ele perder uns 80% da função renal, que ele vai ter alguma sintomatologia. Então, quando vai ver, até mais. Quando vai ver, o cara tava indo tão bem. Ele é diabético, já há 6 anos. Come do jeito que quer. Toma o remédio na hora que dá e depois esquece. Não faz atividade física. É só sofá, cigarro, barrigão crescendo. Prezado, quando vai ver, o rim já era. Entendeu? Que não tem manifestação. Então, a nefropatia diabética, esse cara tem que fazer creatinina, certo? E exame de excreção urinária de albumina. Todo ano. Excreção tem que fazer todo ano. Todo ano. Beleza? Retinopatia diabética. Primeira causa de cegueira. Nefropatia diabética. Primeira causa de doença renal. De doença renal crônica. Ficou presente? Pancadaria. Já vou te falar das complicações macrovasculares. Essas são pancadaria, hein? Você vai gostar. Mas deixa eu terminar aqui. As complicações microvasculares. Qual que é a terceira complicação microvascular? Fala pra mim. Onde você acha que o DM vai atacar o cabra? Na sua microcirculação. Deixa eu te contar.
na neuropatia diabética. Cuidado, hein? Se você não tá presente, você confunde, hein? Neuropatia, patia de patologia, né? Nefropatia, retinopatia. Neuropatia, aí você fala neuropatia, opa, neuro é de sistema nervoso, hein? Mas será que neuro é de neurônio? Não. Tô falando de neuropatia periférica, principalmente a neuropatia periférica. Mas como é que é neuro? Você não tem terminações nervosas no corpo inteiro? Se eu passar a mão aqui no rosto, não tem terminação nervosa aqui no rosto? Eu tô sentindo meu braço aqui, ó. Não tem terminações nervosas? Você tem terminações nervosas no corpo todo. Então, a neuropatia, você pega lá as terminações nervosas, principalmente dos pés, por isso chama neuropatia periférica, também pode acontecer na região torácica, tá? Mas principalmente é neuropatia periférica, prezado? Então você tá comigo, né? Você tem terminação nervosa, certo? Todo o corpo, aqui no meu dedo, aqui, ó. Se eu tô de olho fechado aqui, ó. Aí eu pego aqui, ó. Opa, o que é isso aqui? Uma caneta. Como é que eu sei se eu não tô vendo? Porque eu tenho terminações nervosas aqui que trouxeram informação pro meu cérebro. O meu cérebro interpretou. Caneta. Tá. Lá no pé, você tá com o sapato apertado. As terminações nervosas estão sentindo esse sapato apertado que você calçou. Você quis ir naquela festa, no casamento, né, mulherada? Colocar aquele sapato bonito, salto alto, apertado. Suas terminações nervosas estão gritando ali, e mandando a informação pro seu cérebro. Tá apertado, tá doendo. Então, essas terminações nervosas têm um papel fundamental. Agora, qual que é o racional? Lembre-se, as terminações nervosas precisam de quê? Muito bem, de sangue. De sangue. Então, as terminações nervosas precisam de sangue. Então, você tem uma vasculatura, a terminação nervosa já é pequena, já é micro. Pensa na vasculatura que leva sangue para as terminações nervosas. São micro vasinhos. Por isso que a gente chama de microcirculação. Então, mesmo racional, a glicemia lá nas alturas vai danificando aqueles vasinhos pequenininhos, vai obstruindo alguns vasos pequenininhos. Alguns vasinhos pequenininhos vão se rompendo, aqueles capilares, arteríolas, vênulas, vão se rompendo lá nas terminações nervosas. E aí, se a terminação nervosa não recebe o aporte de sangue, o que acontece? Qualquer parte do corpo que não receber sangue, acontece o quê? Né? Se eu pegar meu dedo aqui, não vem sangue pra cá, não vai morrer meu dedo aqui? Vou perder o dedo. Qualquer parte do corpo que não tem sangue, necrosa. Então aquela terminação nervosa lá do pé vai morrendo. Por quê? Por causa da circulação que está sendo danificada. Por que a circulação está sendo danificada? Por causa da hiperglicemia. Por que da hiperglicemia? Porque ele é diabético. Aí vem a história toda. Então ele vai perdendo terminações nervosas lá do pé. E vai morrendo as terminações nervosas. E ele vai perdendo o quê? O quê? A sensibilidade. Não é? Vai perdendo a sensibilidade do pé. Nossa, mas minha tia diabética não acontece isso. Faz quantos anos que ela é diabética? 5 a 7 anos. Se não cuidar, 70% vai ter neuropatia diabética. E aí? Tem uma feridinha. Você não tem que orientar, papel da enfermagem. Você não tem que orientar o paciente. O senhor não pode usar o sapato apertado. Por quê? A neuropatia vai perdendo a sensibilidade, vai morrendo ali os neurônios. As terminações nervosas vão morrendo e ele perde a sensibilidade. Você não pode usar um sapato apertado. Ele fica o dia inteiro com o sapato apertado, não sente, chega à noite, fez ferida. Ele tem que inspecionar o pé todo dia. Olha o pé. Tem que olhar o pé. Usar uma meia de algodão, sapato maior, não pode andar descalço. Nem aquele chinelo aberto também, né? Havaianas. A propaganda aqui, né? É perigoso também, porque uma pedrinha ali, pisou fora ali, já era. Eu já vi, você não vai acreditar.
Você não vai acreditar. O cara pisou num prego. Pisou num prego. Não era um prego, mas era um preguinho. E o prego entrou no pé dele. E ele não sentiu. Não sentiu. E aí aquilo foi fazendo aquele... Foi infeccionando, fez aquele abscesso, sabe, de pus. E quando o médico, lembra, o Dr. Paulo, japonês, quando o Dr. Paulo foi lá, não dava pra ver que era um prego. Aí ele fez só um cortinho. Saiu todo aquele pus. Aí que ele viu que tinha um prego, lá no pé do cabra. Acredita? Pode acreditar que é verdade. Ele não sente, já no estágio mais avançado, certo? Neuropatia diabética. Morre as terminações nervosas. Neuropatia periférica, tá bom? A gente fala assim periférica porque acontece lá nos pés. Pode acontecer que ele tem uma perda das terminações nervosas dessa região aqui, ó. Você acredita? Por isso que o diabético pode infartar sem dor. Sabia dessa? Se Deus que te livre, guarde, proteja, amém? Mas se você infartar, você não é diabético, não avançar, você vai sentir dor. Ai, dor. O diabético perde essa terminação nervosa aqui, e aí ele infarta sem dor. E aí não dá tempo de possibilidade, quando vai ver, já morreu. Porque se infartar, corre pro hospital. O cara não tem dor, vai infartar, vai morrer assim. Não deu nem tempo de gritar. Tá, pelo menos não sentiu dor, né? Era melhor ter sentido dor, corrido pro hospital. Nefropatia diabética, que é principalmente a nefropatia periférica, certo? Pancadaria? Tomou nota? Complicação macrovascular ou micro essa? Microvascular. Beleza? E aí, prezadinhos, aí tem que fazer aquele teste da sensibilidade, tá? Então o enfermeiro pode fazer o monofilamento, já vou falar? É o monofilamentinho lá, que ele vai nos pontos certos lá. Tem um pezinho lá, você tem uma imagem do pé, você tem os pontos certos para vir, para fazer a pressão, né? Lá no pé. Tá sentindo? O cara tá de olho fechado. Tá sentindo aqui? Tá sentindo aqui? Tá sentindo aquele? Não. Aonde? É o teste do monofilamento. Tá sentindo? Tá sentindo? Todo ano o cara tem que fazer esse teste do monofilamento. Tá bom? O monofilamento, até teve um estudo. Eu não lembro, eu fico lendo alguns estudos, eu esqueço os nomes. Mas, enfim, a mensagem principal era que nessa região não tinha o monofilamento. Tem um custo, né? Não sei se você coloca na internet, monofilamento, é um trenzinho aqui, né? Um filamentinho ali de você fazer o teste. E aí, os caras não tinham monofilamento, né? Esse monofilamento para fazer o teste. Aí eles fizeram um estudo, olha que estudo simples e maravilhoso. Muito elegante até, por sinal, muito bem escrito. Que eles fizeram o teste com o dedo. Não tem monofilamento, faz com o dedo mesmo, né? Vocês deram o nome touch test, touch, no toque. Touch test, faz com o dedo mesmo. É legal ter o monofilamento, mas se não tiver, é com o dedo mesmo. Tá bom? E funcionou. Eu li um estudo, não lembro o nome agora, vocês me desculpem. É o touch test, certo? E o enfermeiro faz, hein? Tem que saber os pontos corretinhos do pé. Monofilamento. Todo ano tem que fazer esse teste. Tamo junto? Essas são as complicações microvasculares. Vasinhos piquititicos na retina, vasinhos piquititicos nos néfrons, vasinhos piquititicos nas terminações nervosas. Agora, pensa no coração. O coração. Seu coração, você sabia? O tamanho do seu punho fechado, mais ou menos. Então, os vasos que irrigam o coração, que coroam ali, parece uma coroa, né? Que eles vêm por fora, assim, os vasos que coroam o coração. Como é que chama os vasos que coroam o coração? Como é que chama? Começa com co, termina com ronária. Muito bem, as coronárias. Então, as coronárias que irrigam ali o coração são vasos maiores, não é um micro piquititico. Você tem as coronárias grandes ali. A artéria descendente anterior, a artéria circunflexa, tronco da coronária direita, esquerda, coronária direita, ventricular posterior, é uma delícia. No nosso curso fechado tem aula, hein, de anatomia coronariana, você pegar os nomes das artérias coronárias. Mas tem que saber os nomes das artérias coronárias.
Se você gosta de cardiologia, de eletro, é bom você saber. Tá bom? No nosso curso fechado tem uma aula. Logo mais a gente vai abrir turma, hein? Agora, no exato momento, não tá aberto, não. Mas fica esperto, acompanha a gente. E segue aqui, né? Segue o canal, segue o Instagram, pelo amor de Deus. Não precisa nem pedir isso, né? Pelo amor de Deus. Uma altura dessa do campeonato, não segue o prezado? Pelo amor de Deus. Muito bem. Nas complicações macrovasculares, já tá falando, são os vasos maiores. E onde que, principalmente, nós vamos ter problemas devido ao diabetes? Nas artérias do coração, ou seja, as coronárias, certo? Nas artérias do cérebro. Nas artérias do cérebro também, certo? E nas artérias periféricas das pernas. Então, o diabético, vou fazer de uma história longa curta, senão dá para dar outra aula aqui. A complicação que o diabético vai ter, macrovascular, se chama aterosclerose. O diabético tem uma grande propensão a desenvolver placas de ateroma. Não vai me falar placa de gordura. Nas artérias desenvolve aquelas placas ricas em LDL, colesterol, sim, mas tem outros constituintes ali dentro da placa. Então não fala placa de gordura, placa de ateroma. Uma placa de ateroma, não, só que ele tem várias placas de ateroma. Por isso que chama doença aterosclerótica. Várias placas de ateroma nas artérias. Então é uma complicação macro, é um vaso grande. Então quais são as complicações macrovasculares? Doença arterial coronariana. Você sabe, né? Doença arterial coronariana, eu tô falando de quê? Infarto, angina estável, angina instável, insuficiência coronariana. Então, o diabético vai ter macrovascular, doença arterial coronariana. Tem uma grande chance de ter AVC, certo? Ele tem uma grande chance de ter AVC. Mesma coisa, as placas de ateroma nos vasos do cérebro. A chance de uma placa dessa romper, forma um trombo, fecha uma artéria do cérebro, ele tem um AVC, a chance é muito grande. Então, doença arterial coronariana, AVC e doença insuficiência arterial, nas artérias das pernas. Tem lá as artérias importantes que estão levando sangue ali para as pernas, elas vão também obstruindo, o cara perde a perna, prezadinho. Doença arterial coronariana, são as principais, tá bom? As principais, tem mais. Ele pode desenvolver, por exemplo, é que eu tô falando das principais, né? Ele pode desenvolver placas de ateroma na carótida. Forma umas placas desse tamanho aqui na carótida. Rompe um pedacinho, escapa um pedacinho dessa placa da carótida, vai pro cérebro, faz AVC. Entendeu? Pancadaria. Mas as principais complicações macrovasculares são doença arterial coronariana, AVC e insuficiência arterial. Vamos ficar com a quarta de quebra aí, ele tem placas de ateroma na carótida. Placas na carótida. Certo, prezadinho? E aí, deixa eu te contar. Na verdade, esses pacientes, qual que é o cuidado específico? Na verdade, esses pacientes com essas complicações macrovasculares, eles já vão fazer eletro, tem que fazer, né, eletro, tem que tomar estatina, vai tomar AS. Claro que são medicamentos que eu tô te falando aqui, não, mas é o médico que prescreve pesado, mas você tem que saber. Por que o cara toma AS todo dia? O diabético. Por que ele toma AS todo dia? Já para prevenir. Se ele tiver um AVC, um infarto, já tá ali antiagregado, né? O AS é um antiagregante plaquetário. Tamo junto? Você entendeu? Então ele vai ter que fazer, vai tomar estatina que diminui essas placas, vai tomar o seu ASzinho. Agora, deixa eu te contar os 4 pilares que todos esses vão ter que fazer. Que é o papel da enfermagem, mediante as complicações a longo prazo do diabetes. Para todos eles. Microvasculares, retinopatia, nefropatia, neuropatia. Macrovasculares, doença arterial coronariana, AVC, insuficiência arterial. Para todos eles, para todos os diabéticos, são 4 pilares do tratamento. Você pode falar assim, nossa, o filho do Silvio Santos aqui, que ele é milionário,
vai procurar melhor endocrinologista dos Estados Unidos, não sei o quê. Prezado, o cara não vai falar coisas muito diferentes de 4 pilares. 4 pilares. Quais sejam? Todo diabético precisa de ter uma reeducação alimentar. Não estou falando de dieta. Dieta, ela tem início, meio e fim. Dieta é inerente a sofrimento. Não dá para você viver sofrimento da vida. Então você pode até fazer uma dieta. Quer perder um tanto de peso, ele faz uma dieta ali durante 30 dias, sei lá quanto. Mas tem que ter uma reeducação alimentar. A ingesta de fibras. Alimentos com uma menor carga glicêmica. Vai ter que procurar um nutricionista. Reeducação alimentar. Certo? Primeiro pilar, reeducação alimentar. Segundo pilar, atividade física. Ah, mas é uma senhorinha. Uma caminhada. 30 minutos por dia. 5 dias por semana, não precisa ser os 7. 30 minutos por dia, 5 dias por semana. Uma caminhada. Ah, pode fazer mais. Se puder fazer mais, que corra São Silvestre. Aproveita que já está chegando, é São Silvestre. Se puder fazer mais, que faça mais. Mas no mínimo uma caminhada. Então, reeducação alimentar, atividade física, o diabético precisa fazer. Precisa tomar os medicamentos. Quais medicamentos? Aí depende. Você tem uma gama muito ampla de medicamentos, certo? Mas que não tem um grande, nossa, esse aqui é o medicamento salvador. Não. Cada caso específico, o médico vai estudar. Ah, esse aqui tá tomando uma glimbamicina, esse é a metformina, esse é o Daunil, diabinese. Então você tem vários medicamentos. O médico vai avaliar especificamente cada caso, vai dar os medicamentos. Tem que tomar os medicamentos, meu Deus do céu. Se tiver que entrar com insulina, que tome insulina. Nem todos vão entrar com insulina. Diabético tipo 1, todos vão tomar insulina. Diabético tipo 2, nem todos. Então, tem que tomar os medicamentos. Conforme a prescrição médica, toma o medicamento certinho. E o quarto pilar? Tem que fazer o controle glicêmico. Fura o dedo, faz a glicemia capilar, o maledito, o bendito destro. Faz o destro, a glicemia capilar, tá? Faz lá a hemoglobina glicada. Sabe a hemoglobina glicada? Ela verifica a glicemia, pega um período mais longo, né? 1 mês, 2, 3, até 3 meses. Te dá uma média do índice glicêmico. Certo, prezadinho? Pancadaria! Resumindo, pra gente fechar e ir lá pra comprar o nosso panetone, comprar o nosso Chester pro Natal, pernil, rabanada. Eu nunca comi rabanada, não gosto não. Resumindo, complicações microvasculares, retinopatia, fundo de olho, nefropatia, exame de excreção urinária de albumina mais creatinina, certo? A neuropatia periférica, monofilamento. Macrovasculares, ele vai ter que tomar os medicamentos, geralmente estatina, fazer exames periódicos do coração. E para todos eles, os 4 pilares. Atividade física, reeducação alimentar, toma os medicamentos conforme a prescrição e faça as mensurações periódicas. Pancadaria! E assim encerramos a nossa live, que não foi bem a live, né? Porque eu não estou ao vivo, mas espero que você tenha aproveitado bem essa aula. Muita coisa para anotar. Diabetes vai cair em tudo que é prova. Se você não está trampando, você tem que manjar de diabetes. E se você trampa, já está trabalhando, você ter segurança, você tem que conhecer tudo sobre diabético, pesado. Você precisa trabalhar com segurança. Então toma nota, que é muito importante, tá bom? Brigadíssimo pela sua companhia. Um beijo. Terça-feira, toda terça eu tô ao vivo. Quer dizer, quase toda terça eu tô ao vivo. Hoje eu não pude estar ao vivo, mas tô aqui com você. Nosso compromisso semanal. Beijo no coração, minha prezadinha, meu prezado. Tamo junto. Pancadaria. Feliz Natal e até a próxima aula.